Pai do Senhor, meus irmãos, eu vou ler aqui para a meditação dos irmãos, Salmo 1, do versículo 1 até o 3, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bem, esse texto é bem conhecido, Salmo 1, e é interessante olharmos para tudo isso e observarmos como é interessante e como é importante preservarmos nossas mentes, né? A mente daquilo que é ruim, daquilo que tira a nossa esperança, daquilo que nos leva ao pecado. Então precisamos alimentar nossa mente com aquilo que nos dá esperança, né? Não só a esperança no sentido aqui do dia a dia, de ter uma vida que se passa os momentos difíceis, que vem um momento de tranquilidade. Mas principalmente o cristão, aquele que confia em Deus, ele precisa ter esperança nas promessas de Deus, nas promessas de Deus de vida eterna. Porque mesmo quando tudo fugir do controle neste mundo, e onde não encontrarmos nenhuma esperança nesse mundo, sabemos que temos a promessa do nosso Deus, que Ele foi preparar um lugar para nós. Né? Em 2 Coríntios diz, no capítulo 4, que ainda que esse corpo, né, que ele chama de tabernáculo, venha se desfazer, nós temos um edifício feito pela mão de Deus nos céus. E nós louvamos a Deus por essas promessas. E olhando para tudo isso, ele coloca esse texto algo bem interessante, que ele coloca a ideia do cristão ter cuidado para que não siga o conselho dos ímpios, né? Tenhamos cuidado para que não venhamos a se deixar levar pela filosofia mundana. E sim, precisamos ouvir o conselho da palavra de Deus. Então a primeira coisa que ele coloca aí, e que nós devemos observar, é que ele diz que quando nós seguimos o caminho dos ímpios, existem 3 passos muito perigosos que devemos estar atentos. O primeiro deles que ele vai colocar aqui é que ele diz aí, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja só, a primeira coisa que ele coloca aqui é a ideia do andar no conselho dos ímpios, que é a filosofia mundana, né? É a ideia de a gente começar a seguir as coisas do mundo, a filosofia mundana, né? Que é a ideia dos ímpios, aquilo que está muito relacionado com o egoísmo, com o ego. Aí ele diz que não devemos andar nesse caminho. E ele diz que é mais que feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios. Aí, depois que as pessoas se envolvem no caminho dos ímpios, mundano, a tendência da pessoa ela progredir nesse caminho, que ele diz. A primeira coisa que ele coloca é não andar, a segunda coisa que ele coloca é não se detém no caminho dos pecadores. Veja que primeiro ele diz que é o perigo que corremos de seguir, andar nos conselhos dos ímpios, e o segundo é não se deter no caminho dos pecadores. Veja que isso aí é um progresso, um desenvolvimento, né? na vida pecaminosa. Quando a gente começa a andar no conselho dos ímpios, a tendência da gente é se deter no caminho. Então, começar a gostar, começar a se envolver e começa a perder a visão das coisas de Deus. E terceiro passo, quando a pessoa começa a seguir a filosofia do mundo, que tudo começa a pensar, começa na mente, ele diz que a pessoa vai terminar se assentar na roda dos escarnecedores. Então, quando a pessoa começa a dar muita atenção ao conceito dos ímpios, que ele coloca aqui, a tendência é a gente se deter no caminho, é a gente parar e andar no caminho dos ímpios. E depois a pessoa se acomoda ao ponto que vai sentar na roda dos escarnecedores, aqueles que blasfemam contra Deus, aqueles que não têm nem temor de Deus. Em outras palavras, a conclusão disso tudo é que o crente ou alguém que está disposto a seguir esse conselho dos ímpios, no final, se adequar ao mundo, ao ponto de blasfemar contra Deus. Né? Então, quando ele diz isso, ele nos dá outro conselho,
que ele diz que em vez de a gente seguir todos os conselhos do mundo, em vez de a gente se deter no caminho dos ímpios, se sentar na roda dos escarnecedores, ele diz que antes o justo, o Filho de Deus, ele diz que ele tem prazer na lei do Senhor. Veja que ele coloca que ele tem prazer, né, na lei do Senhor, e esse prazer que temos na lei do Senhor, esse prazer que temos em buscar a Deus, em a meditar na palavra, esse prazer vai nos levar justamente a meditar na sua lei de dia e de noite. Então, muitas vezes o que acontece conosco, isso é muito perigoso, é que se perdemos esse prazer pela lei de Deus, isso pode nos levar agora a ouvir a voz do mundo, a ouvir a filosofia mundana. E quando a gente ouve a filosofia mundana e a gente começa a se adequar a ela, a tendência da gente é sentar na roda dos escarnecedores. E o que é que a gente tem que fazer para se livrar disso? Prazer na lei do Senhor. Então, o que é que aprendemos com a palavra de Deus? Que precisamos meditar na palavra, amar a palavra de Deus, né? Aprender a ter prazer, é criar um novo estilo de vida, né? É meditar e aprender, é alimentar a palavra de Deus com coisas boas, palavras de esperança, né? De amor, né? E meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, porque na palavra de Deus é onde vai estar os conselhos do Senhor para a nossa vida. Então, quando meditamos na palavra, quando temos prazer na palavra do Senhor e quando meditamos na lei do Senhor, de dia e de noite, isso vai nos proteger, isso vai proteger a nossa mente, justamente, de toda essa enxurrada de investida mundana, de filosofia humana, de pensamento mundano, que nos afasta de Deus, que nos afasta do caminho do Senhor. Então, quem medita na palavra do Senhor, ele passa agora para o segundo passo, que está no versículo 3. Ele diz que esse dá fruto. O versículo 3, ele coloca assim, ele é como a árvore, aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que ele coloca aqui é uma coisa interessante, que ele diz que a pessoa que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto no ribeiro. Quando vem a seca, vem a dificuldade, o momento difícil, ele diz que essa árvore continua dando fruto, porque ela está no ribeiro, na beira de um rio, né? E ela, por isso que ela começa a dar fruto, né? E ele diz que por ela estar plantada junto a ribeiro de água, que essas pessoas que mentem na palavra de dia e de noite, ele diz que no tempo devido ela vai dar os seus frutos. E ele diz também, por maior que seja a dificuldade na vida, o tempo de sequidão, de lutas, ele diz que as suas folhas não murcham, porque ela está se alimentando da água, né? Do rio que passa ali. E ele diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o que a palavra de Deus coloca aqui nesse texto é um conselho maravilhoso para a nossa vida. E devemos prestar muita atenção nisso e colocarmos em prática, se de fato quisermos viver a vida cristã, né? E vencermos em momento de angústia, em momento de dificuldade. Devemos aprender a amar a Deus, a amar a sua palavra, né? A ter uma vida de dedicação, né? Exercitar a nossa mente na esperança das promessas de Deus, de vida eterna, de vida com Deus, de uma vida que glorifica o nome do Senhor, de uma vida que ela venha se manter, né, firme na esperança, no amor, no perdão, na misericórdia do Senhor e, acima de tudo, que a nossa mente ela esteja sempre firme nas promessas de Deus, para que não venhamos em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, perdermos as nossas esperanças, né? Então, eu vou colocar só aqui três observações rapidinhas, aliás, três observações, que a primeira coisa é que devemos ter muito cuidado com as sugestões mundanas, né? Devemos ter muito cuidado com isso e não venhamos a nos envolver, né, aos pensamentos ímpios do mundo, porque a Bíblia diz que tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, né, a concupiscência da carne e a soberba da vida, né? Então nós devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes toda essa sugestão do mundo ela é enganosa, ela nos engana e ela nos afasta da presença do Senhor, porque toda essa sugestão ela vai nos levar a andar no caminho dos ímpios, ela vai nos levar a se deter no caminho dos pecadores e ela vai nos levar a se assentar na roda dos escarnecedores. E muitas vezes isso tudo nos leva justamente
a perder o alvo, perder o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então devemos estar sempre vigilantes. Nesses dias de quarentena, devemos ter bastante cuidado com a mídia, com as informações, né, com essas guerras políticas, ideológicas, porque muitas vezes eles têm uma agenda informada, a implantar uma agenda nas nossas cabeças. Devemos ter cuidado, buscarmos as informações corretas, examinarmos tudo, mas sempre com a esperança e confiança em Deus, para que não venhamos perder a esperança, para que não venhamos ficar desesperados. A segunda coisa é que devemos dedicar tempo ao Senhor. Né? Dedicar tempo a alimentar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida na presença de Deus, nas promessas do Senhor, para que tenhamos esperança. E para isso, nós devemos ouvir a palavra de Deus, nós devemos ouvir os conselhos de Deus, devemos ouvir aquilo que Ele tem preparado para nós, para que em momentos de angústia, em momentos as dúvidas que vêm em nossas mentes, as angústias, as perturbações, possamos de fato nos apegar às promessas de Deus e encontrar paz para os nossos corações. E com isso, nós devemos ouvir Deus, nós devemos ouvir a sua palavra, devemos meditar nas suas promessas, para que possamos assim encontrar forças em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, certo? E fazendo isso, dedicando esse tempo ao Senhor e não deixando com que toda aquela filosofia mundana, pecaminosa invada nossas mentes, a Bíblia nos garante que nós venceremos em tempo de dificuldade, em tempo de angústia, em tempo de dores. A Bíblia nos garante que venceremos. E venceremos porque a palavra de Deus ela vai nos dar o norte, ela vai nos guiar, ela vai nos orientar. E o Espírito Santo de Deus vai encher a nossa alma e o nosso coração. Né? Ele diz que aquele que medita de noite, ele diz que é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Então, por mais que venha a sequidão, a dificuldade, as lutas da vida, vamos encontrar paz no Senhor, porque Deus assim cuidará de cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar em tempos de crise.